Ora, os que haviam sido enviados de entre os fariseus perguntaram então a João Batista: então por que batizas? Por que batizas? Interessante que em momento nenhum o Velho Testamento disse que quando o Messias chegasse ele batizaria. Mas eles estão tomando como referência alguns grupos religiosos que batizavam o batismo de purificação, como era o caso dos essênios, como era o caso dos próprios fariseus, que se batizavam todos os dias. Eles entravam nas suas metretas, vasos enormes de água, e mergulhavam ali antes de comer, de fazer qualquer coisa, e purificavam até seus leitos, seus lençóis, tudo, porque sair de casa para o mundo era voltar contaminado pelo eventual contato com os pagãos que eles encontrassem. Então, por que batizas? Eles já tinham desenvolvido uma teologia batismal para o Messias. E o grande choque é que quando o Messias vem, se diz, Jesus mesmo não batizava. Jesus não deu a menor importância para o batismo no sentido de que se ele não batizasse, ninguém estaria batizado. Se ele não batizasse com o Espírito Santo, ninguém estaria batizado, mas com água, que era um simbolismo que pressupunha a evocação de uma consciência arrependida, arrependimento esse que já era obra de comoção e de quebrantamento produzida pelo Espírito Santo. Isso qualquer pessoa poderia fazer, não um grupo especial de profissionais ou de candidatos ao messiado, ou a profetas exuberantemente designados. Não. Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. É a mesma coisa que você ouve de Paulo. A importância que Paulo dá ao ato batismal, para além de ser um testemunho público de uma convicção interna que tinha que habitar o coração de cada batizando, Paulo mesmo praticamente não batizava ninguém. Ele chega a dizer aos coríntios, eu não lembro se eu batizei alguém entre vocês. Estou me lembrando, eu batizei os da família de Cleo, mas fora isso, não tenho lembrança. Foram outros que batizaram, porque eu nunca entrei nesse lugar medianeiro, porque eu nunca achei que essa medianeiridade tivesse qualquer importância salvífica. Não tem. É simbólica e é um testemunho externo de mudanças que tem que acontecer internamente no coração, que se não acontecerem, você pode ser batizado todo dia, como faziam os fariseus que o indagavam, porque batizas, que não haveria consequência positiva e espiritual nenhuma na vida deles que cumpriam apenas esse rito. Ora, perguntaram os fariseus, por que então tu batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Isso já era invenção dogmática da teologia rabínica. Isso já estava sendo escrito nos textos paralelos, mas não tinha nada a ver com nenhuma promessa da Escritura, do Velho Testamento. Mas vocês vejam, o que nossos rabinos desenvolveram foi essa ideia, de que quando chegar essa pessoa com autorização especial, tem que ser um desses, Elias, ou profeta, ou Messias. Mas tu não és nenhum dos três, porque tu batizas. Não corresponde aos dogmas dos nossos mestres. Respondeu-lhe João Batista, eu batizo com água. Com água, cara. Eu batizo com água. Água. Não vou derramar na minha cabeça. Nem vou jogar na sua, é claro. Eu batizo com água. H2O. Simbolismo de arrependimento, de lavagem da consciência. E é isso que eu faço. Eu batizo com água.
mas aquele que vem depois de mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse é aquele que eu anuncio. No meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após esse tempo, após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, não a Betânia ali do lado de Jerusalém, que é só subir o Monte das Oliveiras e Betfagé, que você já está do lado de lá, não, mas é uma Betânia do outro lado do Jordão, onde hoje é a Jordânia. Tinha uma pequena cidade nos dias de Jesus, que você identifica até hoje, o seu rastro arqueológico, chamada de Betânia, do lado de lá, na atual Jordânia. E era onde Jesus estava batizando no Jordão, porque ele estava batizando com águas correntes, conforme ensinava a purificação do Velho Testamento para esses batismos de purificação da mente, da consciência e da vida. É isso que ele diz acerca de si mesmo e não passa disso em momento nenhum. Agora, a questão que chega para nós é qual o significado dessa mensagem de João, que sobretudo se concentra num apelo, num grande imperativo. E o imperativo é raça de víboras. É forte essa expressão, eu vou explicar já já o significado dela. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno, coerente com o verdadeiro arrependimento. Quando ele usa a expressão raça de víboras, ele está falando com os religiosos judaicos, é o que você lê. É o que você lê em Mateus, no capítulo 3, você lê exatamente isso. Que são os que vieram de Jerusalém, dentre os saduceus, os levitas e os fariseus, enviados pelas autoridades do templo. É a esses que Jesus chama de raça de víboras. Veja o verso 7. Vendo João, porém, que muitos fariseus, hipócritas e saduceus, apegados ao poder político, que não criam em espírito, em ressurreição dos mortos, em vida eterna, em anjo, em outras dimensões, eram indivíduos de uma devocionalidade litúrgica. E para eles a vantagem diante de Deus é que se um dia houvesse qualquer outra coisa que eles desconheciam e nem criam, quem sabe por terem vivido vidas que prestavam culto a Deus todos os dias, houvesse um final melhor para eles, mas eles próprios não carregavam nenhuma convicção nessa área da transcendência. Mas estavam lá interessados em indagar de João Batista quem ele era. Aí é para esses que Jesus responde dizendo, que João Batista responde dizendo, raça de víboras. Raça de víboras. Porque a grande ênfase dos judeus era na raça. Os judeus foram, religiosamente falando, o tempo todo no Velho Testamento, um povo extremamente ariano, no pior sentido da expressão, hitleriana, nazista da Segunda Guerra Mundial. É porque eles tinham sido tão arianos, se faziam superiores e diferentes de todos os outros povos da Terra, não falavam com ninguém, não se aproximavam de ninguém, não se misturavam com ninguém, não comiam a comida de ninguém,
viviam num mundo paralelo, numa bolha, é que eles foram tão odiados o tempo todo. E botavam a culpa em Deus, porque eles diziam que é porque eles serviam a Deus. Não, é porque eles eram uns chatos, supremacistas, sem a menor consideração sobre as diferenciações humanas e de percepção. Eles queriam enfiar as tábuas de Moisés na goela pagã da humanidade, enfiando e rasgando a alma e não convertendo ninguém. E Jesus vem a dizer depois que quando eles conseguiam converter alguém, não era uma conversão de consciência, eles produziam só prosélitos, repetidores comportamentalistas que não entendiam nada e que se tornavam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Eles passavam pelo mundo piorando a terra. Foi o que Jesus disse. João Batista age na mesma toada quando os chama de raça de víboras. E aí eu preciso trazer uma pequena explicação de natureza botânico-geográfica. Nos dias de João Batista, e para alguém que vivia no deserto, a relação com as víboras, que eram cobras pequenas, a diferença entre uma serpente e uma víbora é que a serpente, em geral, cresce, ela é grande. Ela tem 2 metros, 1,80 m, 2 metros e alguma coisa. E a víbora não, a víbora é pequena. E havia uma proliferação de víboras nos desertos do norte do Saara, no Sinai, nos desertos de Moabe, nos desertos de Amon, nos desertos de Edom, nos desertos para além do Jordão e para quem do Jordão, em Israel. E ele tinha crescido entre o Negueb e os muitos desertos. E ele aprendeu a lidar com cobras venenosas o tempo todo, que eram umas bichinhas pequenas, e quanto menores, mais mortífero é o seu veneno. Eu não sei se você sabia disso, mas a cobra venenosa maior, por ser mais adulta, ela só expele e só inocula o veneno na dose que ela crê que seja suficiente para derrubar a presa. E se a presa for grande demais e não estiver fazendo nenhum mal a ela, ela passa batida, a menos que ela seja pisada. Mas as víboras não. As víboras não têm, em geral, controle sobre o seu próprio veneno. E a cada mordida que uma víbora dá, ela libera o veneno todo. De modo que a víbora é muito mais mortal do que a serpente. É por isso que Jesus não os chamou de raça de serpentes, chamou de víboras, chamou de escorpiões, chamou de bichos venenosos pequenos, sutis, sorrateiros, dissimulados, escondidos. Você podia deitar no deserto em cima de uma delas, que estava embaixo da areia. Só iria sentir a picada, assim como eram os religiosos de Israel. Raça de víboras, raça de dissimulados, que tem veneno mortal na língua, na boca. E vocês estão pensando que basta vir aqui que eu vou ficar impressionado, porque vocês são figuras aristocráticas de Jerusalém, do templo e de importância, que isso vai me comover, que isso vai me seduzir, que isso vai me chantagear. Fiquem sabendo, não! Porque vocês não são da raça de Abraão. Vocês podem ter o DNA de Abraão, mas vocês não são da raça
nem da etnia espiritual do pai Abraão, nem dos profetas, nem dos seres misericordiosos e compassivos que andaram com Deus no curso da história até aqui. Ao contrário, vocês são filhos dos ovos das víboras, escondidos e dissimulados, com a capacidade de fazerem um mal horroroso e mortal às vidas desses que não percebem a aproximação destrutiva que vocês, religiosos mentirosos e hipócritas, carregam. É isso que João diz a eles. E não venham com essa história para mim de fazer essas perguntas. Eu não me impressiono, eu sei quem vocês são. Vocês são da pior raça possível, da mais perigosa, da mais dissimulada, da mais mortal. E quem é que induziu vocês a pensar, chegar aqui, pedir para eu jogar água na cabeça de vocês ou mergulhar vocês, vai salvar vocês da ira vindoura? Esse batismo não salva ninguém. Sem arrependimento, sem metanoia, sem mudança de caráter, sem mudança de vida, sem mudança de sentimentos, pensamentos, emoções e decisões que desemboquem num novo comportamento que é fruto de um novo caráter, de uma nova criação interior dentro de vocês, não tem batismo que possa salvá-los. Nenhum batismo e de ninguém. Nem o batismo com água que Jesus fizesse iria salvar vocês. Nem os batismos dos discípulos de Jesus salvarão ninguém, se não houver uma transformação da qual o batismo seja apenas uma sinalização exterior de um evento existencial profundo e subjetivo que já se deu quebrantada e doidamente no coração de vocês, nada feito. E vocês continuam a ser apenas víboras molhadas, víboras enfiadas e tiradas da água, mas cuja natureza não mudou e cujo potencial destrutivo fica até pior, porque agora vocês dizem que foram batizados, mas a natureza de vocês continua mais perigosa, porque é o batismo do ocultamento, do veneno e da peçonha que vocês carregam em tudo que fazem, em todas as suas ações, em todas as suas palavras, e a mim vocês não me enganam nem um pouquinho. Portanto, produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Abraão? Temos por pai a Abraão? O filho de Agar, a escrava, também era filho de Abraão. Abraão abençoou Ismael, assim como abençoou Isaque. Mas abençoou linda e poderosamente a descendência de Ismael, que são os árabes atuais, e que já passaram por vários processos de adaptação cultural até os dias de hoje, desde aqueles tempos de João Batista e muito antes disso, desde os dias de Abraão. Filhos de Abraão? Abraão tem filhos de DNA e de genética espalhados no mundo inteiro. Em muitas famílias do Oriente Médio todo. São filhos de Abraão. Carregam a semente da devoção a Abraão. E são gente muito melhor, muito mais humana do que vocês. Embora vocês os chamem de filhos do inferno e de perdidos, mas eu vos digo, vocês acham que é grande coisa dizer que carrega o DNA de Abraão? De que vocês são judeus? De que vocês são israelitas, como Paulo viria a dizer depois? A condenação vem primeiro sobre os judeus, que sabem mais, ou sabiam mais, ou tiveram mais informações do que sobre qualquer pagão ou gentil que viveu na alienação. A situação de vocês é pior.
Como disse Pedro, era melhor nunca terem conhecido o caminho da verdade, do que depois de o terem conhecido, o terem abandonado como uma porca que volta a se revolver na lama, ou como um cão que vai deitar e se esfregar no próprio vômito, que é o que vocês fazem, retroagindo sempre, nunca permanecendo no chamado da graça em Cristo. E depois de um tempo, no máximo de algum tempo, retroagindo para o ministério das pedras e da morte, segundo Moisés. Não venham com papinho furado. Antes, demonstrem quem vocês são ou quem vocês se tornaram pela via do arrependimento, produzindo, pois, fruto digno de arrependimento. E eu vou parar aqui hoje, espero você amanhã, porque amanhã eu quero falar sobre esses frutos dignos, frutos do arrependimento, de acordo com João. E você vai ver que não muda nada em relação ao conceito de transformação e de produção de fruto de arrependimento, que você encontra igualmente em Jesus, igualmente nos apóstolos, igualmente em qualquer um que em qualquer tempo tenha tido a verdadeira consciência do significado do Evangelho. Jesus, eu peço que essa palavra narrativa, descritiva, tão simples, que saiu aqui do meu coração como quem sopra o que está dentro de mim e que eu podia falar por tua misericórdia e graça o resto do dia e da semana, sem exaurir. O exercício aqui é de compactação, porque a riqueza dessas compreensões são inexauríveis. Permite que o Espírito Santo aflore no coração de cada pessoa um interesse renovado, especialmente naqueles que, porque já leram esse texto e sabem a historinha ou a narrativa, pensam que compreenderam significados que continuam ocultos a eles até o dia de hoje. Enquanto isso, muitos, cheios de arrogância religiosa, não conseguem enxergar que não passam de uma raça, no sentido mais pejorativo, uma raça de víboras, de entes da morte, de entes do veneno, de entes da angústia, de entes do desespero. Por favor, permite que essa tua palavra alcance alguém e eu não terei pregado em vão, nem corrido em vão, se pelo menos um entender e começar a buscar o significado desse novo ser, dessa nova criação, desse novo estado existencial de coisas e de consciência em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que eu te peço, ó Espírito Santo, que tu faças agora, hoje, e que o testemunho venha de ti. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.